Caríssimos irmãos de Jesus e Maria, o meu abraço fraterno e o meu desejo de paz e bem. É muito natural que na nossa caminhada para Deus nós encontremos obstáculos que são provenientes da nossa própria natureza humana. Em algumas situações, decididamente não conseguimos praticar o Evangelho, nem as virtudes da fé, da esperança e da caridade. E então bate em nós um certo desânimo. Começamos a avaliar de modo negativo a nossa caminhada para Deus. Queremos encontrar o foco de onde parte o desânimo, de onde parte o não conseguir praticar as boas obras. Nós precisamos entender que há algo em nós que é o trampolim de toda desventura espiritual. E este trampolim se chama o defeito dominante. O defeito dominante em nós é a causa pela qual não progredimos no serviço de Deus, no amor de Deus, na caridade de Cristo, na unção do Espírito Santo. Porque, como o nome já diz, o defeito dominante acaba abrangendo várias áreas da nossa personalidade, do nosso caráter, também do nosso temperamento, e assim nós não conseguimos praticar a verdade, não conseguimos praticar a virtude. Às vezes somos pessoas cheias do conhecimento doutrinal, mas vazias de sua prática. Muitas vezes pode acontecer que nós tenhamos uma grande experiência da vida cristã e dos seus módulos, mas não temos a prática, que é o ponto dominante, não é? Que está ali presente em nós. Essa falta da prática das virtudes se chama o defeito dominante. Enquanto nós não o descobrirmos, não o enfrentarmos e trabalharmos para que ele deixe de ter domínio sobre nós, nós não chegaremos à santidade querida, não chegaremos à virtude consumada na graça, ao sincero progresso na vida de união com Deus, de caridade com o próximo. Pouca gente para pensar, mas muitas vezes o grande obstáculo para chegar a Deus é justamente o defeito dominante. Aquilo que eu tenho em mim que não abro mão, aquele comportamento, aquela atitude, aquele meu jeito de ser que está em oposição ao Evangelho, em oposição à pessoa de Jesus e aos seus ensinamentos. E eu persisto nesse comportamento e eu persisto nessa atitude, querendo muitas vezes fazer com que os outros acreditem que é meu jeito de ser, é da minha personalidade, é da minha índole. E não é, irmãos e irmãs. É o famoso, famigerado defeito dominante, que não me deixa avançar, que não me deixa progredir. E aí você me pergunta, irmão Emanuel, o que seria o defeito dominante? De repente, é uma mania. De repente, é uma atitude, é um comportamento, é um jeito de ser. O defeito dominante, muitas vezes, é uma prática, não é? Somos assim, procedemos assim, fazemos de tal modo, quem quiser que me aceite. Eu tenho o costume de julgar os outros, eu tenho o costume de ser grosseiro, eu não sou constante, eu abro mão facilmente do que assumir. Eu não sou pontual nos meus compromissos, eu deixo as pessoas esperando, eu não falo a verdade, eu aumento, não é? Um ponto nos acontecimentos que eu tenho conhecimento, eu gosto de uma fofoca envolvendo a reputação do próximo, eu sou ingrato, eu não sou comunicativo, eu não sou doador, eu não sou benfeitor de nada, nem de ninguém. Eu tenho uma tendência muito forte para as questões do sexo, o desenfreado desejo de exercer, não é? A sexualidade de uma forma que bloqueia em nós a graça santificante. Enfim, cada pessoa sabe. Em uns é a desobediência, outros é a agressividade, o outro é um isolamento forçado. Mas o defeito dominante é a causa pela qual nós não chegamos a Deus.
O defeito dominante é aquilo que por anos está me impedindo de chegar à santidade. E eu não quero mudar. Eu não aceito mudar. Eu não aceito sequer dialogar sobre isso. Então, irmãos, nós vamos ficar, como diz a canção, à beira do caminho. Nós vamos ficar à beira da graça de Deus. E não iremos usufruir o que temos direito ao corresponder ao amor de Cristo, por causa do defeito dominante. Se cada um, no sincero esforço para descobrir qual o seu defeito dominante, esperar na graça de Deus, essa espera não será em vão. E nós seremos restaurados, não importa quantas vezes tenhamos praticado esse defeito dominante. Quantas amizades perdemos por causa do defeito dominante? De quantos projetos eclesiais nos afastamos por causa do defeito dominante? De quantas coisas boas nós nos afastamos e nem mais as vivemos porque nós preferimos a prática do defeito dominante. E até que nós descobramos e trabalhemos contra, isso vai prejudicar a nossa vida em Cristo. Nós não vamos experimentar esta epopeia cristã, como diz o bem-aventurado Tiago Alberione. É preciso coragem para enfrentar o defeito dominante. É preciso um amor por Deus muito acendrado, firme, verdadeiro, um objetivo de sermos nós transformados em Cristo. E é interessante que o defeito dominante, ele aparece justamente numa hora que não poderia aparecer e estraga toda a proclamação do Evangelho, todo o testemunho do Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho queria construir através de nós, por meio de nós. O defeito dominante, às vezes, acontece justamente no momento em que era necessário cordialidade, paciência, tolerância, fraternidade, perdão, misericórdia. O defeito dominante vai impedir que eu seja para as situações, coisas e pessoas o que eu devo ser. De maneira que hoje a nossa reflexão é sobre o defeito dominante. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas nunca queremos olhar para ele. Nunca queremos controlar, educar o nosso ego para não sermos vítimas do nosso defeito dominante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, clareie nossos pensamentos e dê força à nossa vontade para irmos contra este defeito dominante que está impedindo que sejamos o que devemos ser como cristãos. Um grande abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Christus Dominus.